MakerDAO, esse projeto sozinho hoje representa 38% do lucro do ecossistema DeFi da Ethereum, com uma valorização de mais de 72% esse ano. Na visão de diversos analistas, essa é uma das maiores apostas para esse ciclo de alta, especialmente depois que nessa semana eles anunciaram um plano ambicioso de investir mais de $1 bilhão em real world assets e podem ter como um de seus principais parceiros a maior gestora de investimentos do mundo, a BlackRock, que hoje tem mais de 10,6 trilhões de dólares. Você provavelmente deve estar se perguntando, mas será que realmente vale a pena investir em Maker? Ou essa é mais uma âncora dos protocolos antigos do mercado cripto que eu estou perdendo meu tempo de estar com o meu capital alocado nela? Neste vídeo de hoje, eu vou responder exatamente essa questão para você. Vou fazer uma análise completa da MakerDAO e mostrar se vale ou não vale a pena estar nesse ativo. Então, para a gente entender o futuro da Maker, se de fato ela vai se tornar uma posição relevante dentro do mercado cripto, o primeiro passo é a gente entender o seu funcionamento e o seu início. A história da Maker começa em 2014, quando seu fundador, que está acompanhando o desenvolvimento do ecossistema Ethereum, percebe a importância de criar um ecossistema financeiro dentro daquela blockchain, o que no futuro nós iremos conhecer como DeFi, ou finanças descentralizadas. Então, de fato, a Maker é uma das grandes pioneiras desse mercado e que conseguiu possibilitar o desenvolvimento de tudo que nós conhecemos hoje. E como ela construiu isso? A lógica da Maker é bem simples e o mecanismo dela é baseado em dois tokens, o Token Maker e o Token DAI. Para a gente entender como funciona, a gente precisa entender um pouco como funciona a estrutura de empréstimos da Maker. A ideia da Maker era funcionar como um grande banco, em que você chegaria com alguns ativos que tinham valor, travaria esses ativos dentro desse banco e em contrapartida esse banco te daria crédito, ou seja, ativos para você poder fazer suas operações financeiras. Então um exemplo bem prático disso seria a gente entender o mecanismo básico da Maker. Imagine aí que você tem $4 mil em Ether, mas você não quer vender esses dólares em Ethers para fazer algumas outras operações. O que você pode fazer através da Maker? Você trava esses $4 mil no protocolo da Maker e em contrapartida a Maker te dá $2 mil de crédito. Esse crédito vai ser liberado através da stablecoin da Maker, a DAI, e aí com esses DAIs você pode fazer suas operações e depois de um período voltar, repagar os DAIs e ter de volta os Ethers. Então essa é a estrutura básica da Maker. Enquanto isso, o Token Maker vai servir como token de governança para ajustar as taxas de empréstimo e naturalmente também no futuro pode compartilhar parte da receita do protocolo. Então essa é a estrutura básica da Maker e ela funcionou muito bem e teve um crescimento muito significativo, especialmente durante o DeFi Summer, que foi aquele período de expansão dessa narrativa entre os anos de 2020 e 2021. Entretanto, o time da Maker percebeu um problema que estava sendo construído no seu protocolo, que era a dependência de stablecoins centralizadas. Na prática, muita gente estava depositando seu USDC e seu Tether, que são stablecoins centralizadas na Maker, para pegar DAI para fazer operações dentro do mercado DeFi com melhor rentabilidade. Só que isso tem um porém. No caso da Maker, ela está perdendo uma grande oportunidade, porque essas stablecoins que são lastreadas em dólares, elas têm esses dólares travados em reservas e conseguem gerar um lucro nisso. Só para você ter uma ideia, a Tether, que hoje possui mais de $100 bilhões em reserva, se ela apenas travasse hoje esse capital em rendimentos de títulos do governo americano de curto prazo, isso já geraria mais de $5 bilhões de receita anuais. Então a Maker, percebendo essa oportunidade de mercado, ela decide fazer uma mudança significativa, que faz parte das mudanças de visões que aconteceram na Maker a partir do ano de 2022 e faz, de certa forma, algumas alusões ao plano da Maker, que é o The Endgame Plan, que foi anunciado dentro ali dos seus fóruns de governança. A primeira grande mudança que a Maker faz, e é o grande motivo de despertar tanto interesse no mercado, ela decide abandonar a possibilidade de você travar stablecoins dentro do seu protocolo e converter essas stablecoins em ativos do mundo real, ou real world assets, especialmente em títulos de dívida tanto públicos quanto privados, aumentando significativamente a sua receita. Então a gente consegue ver muito bem por essa imagem como isso altera e como ela migra ali grande parte das stablecoins para essas estruturas de real world assets. Como consequência, a Maker tem um crescimento de receita significativo.
Hoje, a Maker gera mais de 50 milhões de dólares de lucro nos últimos 6 meses, e quando a gente avalia em relação a outros protocolos do ecossistema DeFi, a gente percebe que a Maker realmente é uma gigante, e não existe nenhum comparativo razoável com outros projetos. Mesmo os projetos antigos como o Uniswap, Lido e Aave não conseguem ter a grande lucratividade que a Maker tem nas suas operações. Então, de fato, essa primeira mudança e esse foco da Maker na questão do Real World Assets fez com que ela se tornasse um modelo de negócios extremamente lucrativo. E esse é o fator que desperta o interesse na maioria dos investidores. Mas acredite, nem tudo são flores, e esse modelo de negócio também possui alguns riscos significativos que poucas pessoas estão levando em consideração. Mas antes de eu falar desses riscos, eu preciso fazer um convite para você. Se você está gostando da análise até agora, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Isso porque menos de 45% das pessoas que assistem meu vídeo hoje são inscritas no canal. Então, assim você consegue ficar sempre atualizado do mercado. Também não esquece de ativar as notificações. Outra coisa, se você quiser receber análises como essa que eu estou mostrando aqui agora para você, de forma profunda, sobre tudo que está acontecendo no mercado de cripto, você tem uma oportunidade de ter acesso a esse tipo de conteúdo de forma 100% gratuita. Eu tô deixando no link do comentário fixado a minha newsletter, o Crypto Today. Lá eu mando todos os dias às 7 horas da manhã para você um e-mail comentando sobre tudo que há de mais relevante no mercado, oportunidades de airdrops, oportunidades em ativos e muito mais. Além disso, você faz parte de um grupo exclusivo no WhatsApp que eu mando áudios diários analisando tudo que é mais relevante. Tá esperando o quê? Só se inscrever lá. Mas vamos voltar ao conteúdo e vamos entender os riscos ocultos que esse modelo de negócios nos tem. O primeiro grande risco é a estrutura regulatória em si. Pelo fato da Maker hoje ter a grande parte do seu colateral em Real World Assets, hoje a Maker ela não é um protocolo tão resistente à censura e à regulamentação. Eventualmente, se os bancos que têm esses ativos depositados sofrem pressão, isso pode gerar sim um potencial de pegging no DAI. Então esse é o primeiro grande risco que a Maker tem. A segunda grande questão é que a Maker hoje não consegue apresentar uma estrutura de crescimento razoável dentro do seu modelo de negócios. Hoje o DAI possui apenas 5,3 bilhões de dólares de market cap, estando muito longe do tamanho de players como SDC e Tether, que já flertam ali com os mais de 60 bilhões de dólares de market cap, e ao mesmo tempo também não consegue gerar uma atratividade em termos de taxas de yield. Que é um exemplo disso? Basta observar essa curva, onde a gente observa, por exemplo, que a Ethena hoje gera uma taxa de yield mais interessante, apesar do seu tamanho. E isso até foi um fator bem interessante da gente reparar, porque hoje, por exemplo, a stablecoin da Ethena já possui 3,4 bilhões de dólares, apesar de ter sido lançado só no final de dezembro do ano de 2023. Então a gente percebe que de fato a Maker não está conseguindo crescer a estrutura do DAI. E hoje isso é a sua maior fragilidade em termos de negócio, somado à questão ali da sua estrutura regulatória. Outro ponto negativo que nós temos no case Maker é o seu tokenomics. Basicamente hoje o seu token ele é muito concentrado em poucas carteiras, dado a forma que ele foi lançado e foi estruturado, e não possui nenhum valor significativo. A Maker está buscando alterar isso? Sim, ela está trazendo ali a narrativa de subDAOs e tentando criar e ampliar a usabilidade do token DAI. Inclusive, isso faz parte da estrutura do endgame da Maker, que ela quer ali alterar algumas dinâmicas do seu token de governança, assim como estruturar um modelo mais amplo de negócios. Mas hoje, isso não é a realidade. Então, de modo geral, qual que é a minha conclusão em relação à Maker? Quando eu avalio pela perspectiva de fundamentos, capacidade de geração de receita e estrutura do negócio, de fato a Maker tem um dos melhores negócios do mercado de cripto. Eles realmente conseguiram criar uma eficiência dentro da sua estrutura de stablecoin invejável para outros projetos de DeFi. Entretanto, quando eu olho para a questão do ativo possuir catalisadores para acelerar seu processo ou narrativas que atraiam o público e especialmente a capacidade do DAI de apresentar crescimento, para mim a Maker mostra-se muito frágil. E se ela não conseguir fazer alterações significativas dentro do MakerDAO Endgame e criar fatores para gerar atração para o DAI, muito possivelmente ela tende a perder espaço. Isso porque ou chegarão novos protocolos DeFi que gerarão mais yield que ela e impedirão a atração do DAI, ou a gente tem a outra ponta, que realmente são as stablecoins mais consolidadas, que possuem mais liquidez e mais aceitabilidade e mais estabilidade do ponto de vista de risco regulatório, e acaba sendo um fator que dificulta a adoção do DAI.
Então, para mim, essa é a minha visão de modo geral da Major. É um projeto com bons fundamentos, mas com uma dificuldade significativa de apresentar um crescimento robusto ao longo desse ciclo de alta. Mas e aí, você concorda ou discorda dessa análise? Deixa aí nos comentários que eu quero ver a visão de vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e também de ir lá e se cadastrar no Crypto Today para receber as minhas análises diárias de forma 100% gratuita. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até logo.